Olá, seja muito bem-vinda, bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa semanal aqui no Instagram Maiara Sayonara. Esse é um dos meus princípios e valores, é um programa que a gente já tem aqui há quase 2 anos e hoje nós vamos passear em vários versículos, basicamente no livro de João e livro de Lucas. Então vamos trazer uma mensagem especial e você pode ir anotando aí os versículos para depois conferir e ler aí na sua casa, meditar com calma na sua casa. Aliás, eu indico fortemente que você confira mesmo aí, né? Confira e testifique-se da palavra, da revelação, da grandeza, do verbo que é o próprio Deus. A Bíblia é totalmente inspirada, né, por Deus, pelo Senhor Jesus, para nos ensinar. Bom, quem está aqui pela primeira vez, ao vivo, pessoal do Instagram assistindo aqui ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir aí gravado. Pessoal do YouTube que quiser acompanhar o Instagram só de fé, eu vou deixar escrito aqui no Instagram, mas você já pode anotar aí, ele se chama Café com Fé BH, sem acento, sem nada, ó. Quem tá chegando aqui e caiu de paraquedas, coloca aí, por favor. Nesse horário, como aqui a gente tá no Instagram de moda, nas terças-feiras eu faço nesse Instagram, esse é um programa de fé que a gente já faz há um pouco mais de 2 anos. E então, nesse horário, a gente não vai falar de estratégia de vendas, tá? Se você veio aqui achando que a gente vai falar de técnicas de venda, o horário para isso é mais tarde, às 21 horas, tá? Então, aqui nós vamos só participar de um devocional e que é algo que faz parte dessa casa, desse Instagram e que tem alcançado tantas vidas, tantas mulheres, quantas empreendedoras e faz parte aqui de um dos valores e princípios dessa casa, desse Instagram, do meu posicionamento, de algo que eu vivo e tenho prazer e amor de compartilhar e contribuir aí, mesmo antes de ter método para lojista, desde quando eu tinha loja, tanto que tem muitas pessoas que eram minhas clientes que continuam aqui, então não é algo que não é modismo, é algo que já tem aí um bom tempo e se for da vontade de Deus aí vai permanecer até quando ele quiser que dure, tá? Então, se você tá aqui pela primeira vez, eu gosto sempre de estar explicando. E eu também não tenho nenhum título na igreja, não sou pastora, não sou obreira. Só sou uma apaixonada pelo Senhor Jesus e tenho o prazer de estar aqui reunidas com vocês, aprendendo junto, né? Então, aqui, essa palavra também vale pra mim. E eu fiz umas anotações aqui, e aí eu coloquei no título do Café com Fé. Me fala se você já tomou o seu café, de onde você é, fala pra mim aí sua cidade. E se você quiser compartilhar com alguém, com alguma empreendedora, essa live, fica à vontade, tá? Se você já sabia, se você já participa do Café com Fé, manda aqui no chat pra saber se você já participa aí há algum tempo das nossas lives. Eu coloquei aqui e fiz umas anotações pra mim não me perder sobre as 7 mensagens que Jesus deixou para nos ensinar. A Ana tá tomando café. Pessoal, tem gente que tá aí no trânsito ou já está na loja. E eu anotei aqui 7 mensagens que Jesus deixou para nos ensinar no período a qual ele foi para passar pela morte de cruz, esse sacrifício gigantesco que ele fez para nos dar oportunidade, né? Oportunidade de salvação, de comunhão, de acesso a ele, e o quanto esses sinais, o que ele disse, nos ensina. E a gente meditar na palavra e se colocar no lugar é extremamente importante. Não achar que quem deveria estar aqui era o fulano, era o Beltrano, era o meu marido, era a minha amiga. Não, quem era para estar aqui éramos nós mesmas, né? Ele convida e vai ficar aquele que realmente ele tocar profundamente. E a gente sabe que o tempo das pessoas é muito escasso, né? Mas na vida a gente tem tempo para aquilo que a gente coloca como prioridade, né? Então tenho certeza que você não caiu aqui por acaso. Ó, Moreno, Amanda, bem-vinda. Sou aluna, mas é a primeira vez que vejo o Café com Fé. Sério, Del? Deus abençoe você. Codó, Maranhão, ó, fiquei sabendo que o Guaraná Jesus é daí, hein? Pessoal do Maranhão mandando direct falando que o Guaraná veio do Maranhão. Que bacana, Adriana, seja bem-vinda. Feira de Santana, Bahia, Brasilzão, Goiânia, já participo. Isso aí, Solange.
Nanda, Itabira, MG, estamos próximas. Sou de BH, hoje eu moro em Betim, Minas Gerais. Esplanada Bahia, tomando meu café agora. Mais uma da Feira de Santana ou foi a mesma que respondeu? Deixa eu ver. Recife, agora no ônibus indo trabalhar. Eveline, bem-vinda. Tá, vamos lá. Vamos fazer aqui uma... Belo Horizonte, Ana, bem-vinda. Estamos pertinho. Morei muitos anos em Belo Horizonte, morei muitos anos em Contagem. Morei 32 anos da minha vida em Contagem, Eldorado ali. E depois eu morei 3 anos em BH. Isso, 3 anos em BH. E agora eu moro em Betim. Ah, ó, temos uma conterrânea de Betim aqui. Jordane, né? Ai, que show! Te acompanho hoje, minha primeira vez no Café com Fé. Bacana demais! Bem-vinda, Lelê! Trio perfeito, café, palavra e live. Adoro! Adoro! Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar com uma oração. A gente sempre tem que começar aqui. Que quem tem que falar conosco, né? Não sou eu que tenho que falar, é o próprio Deus que tem que nos ensinar. E eu quero dizer que isso tudo que vai ser dito aqui me ensina muito e é também pra mim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu tenho muito que aprender na minha vida. Eu sou uma pessoa que sou eterna aprendiz, estou nessa caminhada aí e tenho muito que melhorar. E Deus, ele tá... E se a gente se coloca à disposição, ele tem um prazer de nos moldar, de nos ensinar, de nos capacitar. E aqui nós vamos nos colocar no lugar de aprendizes mesmos, de servos, para ouvir a palavra, ouvir o Senhor Jesus falar conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa semana maravilhosa que começa, por esse dia, pela oportunidade de estarmos começando na Tua presença, de ter nos convidado até aqui para ouvir a Tua palavra, para compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Ajuda-nos a também entregar ao Senhor uma oferta boa, perfeita e agradável. Como nós podemos tirar um sorriso do rosto do Senhor, como nós podemos servir ao Senhor melhor, que o Senhor venha nos capacitar para que possamos entender o caminho a qual o Senhor quer nos levar, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar de dentro para fora, que diminua todo o nosso eu, o orgulho, o achismo, tudo aquilo que a gente já aprendeu um dia, que fique do lado de fora, que sejamos aqui à disposição para reaprender se for necessário e ouvir do alto as instruções que vêm diretamente do Teu trono, que o Senhor nos dê os Teus ouvidos espirituais, a sensibilidade para discernir aquilo que vem dos céus e testificar dentro de nós o Teu querer, a resposta, não que a gente quer, mas a resposta que nós precisamos ouvir, vinda diretamente da Tua cruz, e que o sangue do Cordeiro venha se derramar sobre cada um de nós e que venha nos lavar de todo o nosso eu, todo o nosso achismo, todo orgulho, vaidade, prepotência. Nós somos meros pecadores, meu Pai, nós somos o pó dessa terra. Então nos humilhamos diante da Tua presença para que o Senhor venha crescer em nós, a Tua luz possa ser vista através da nossa face, quem olhar pra gente possa ver a Tua glória, que venhamos honrar e glorificar o Teu nome através da nossa vida e que esse sangue tão precioso possa ser substituído pelo nosso, venha correr dentro de nós e venha nos transbordar da Tua essência, nos transbordar da Tua presença, e o Senhor possa nos tornar pessoas espirituais verdadeiramente para compreender a mensagem da cruz. Fala conosco, estamos aqui para Te ouvir em nome de Jesus. Eu levanto essa palavra pro alto, que daqui saia a vida e que ela seja como uma espada, que ela venha penetrar e dividir juntas e medulas, e que venha, se for necessário, nos exortar, que possa sim nos constranger, que nós sabemos que tudo que o Senhor tem a dizer é para o nosso bem. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso dia, essa palavra e esse momento. Que o Senhor possa vir de encontro a cada uma dessas pessoas que aqui estão e aqui vão chegar também, e que juntas possamos entender a única mensagem que nos leva até o Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor disse que onde tivesse um ou mais, o Senhor ali estaria. E o Senhor não se limita à tela de celular. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Sabemos que o Senhor está aqui do lado de cada um de nós. Então senta nessa cadeira e assume o trono que é do Senhor. E toda a honra e toda a glória dessa manhã seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém.
E graças a Deus. Ó, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Não vai dar tempo de percorrer todos os versículos, por isso eu anotei para depois você com calma poder meditar. Então eu tava aqui desde cedinho meditando, tava ouvindo até uma pregação, e aí eu ouvi falar sobre as mensagens da cruz, né? E aí eu fui curiosa, eu sou muito curiosa, e eu fui destrinchar isso e entender qual que era quais eram essas mensagens da cruz. Então eu fui lá logo na caminhada de Jesus rumo ao madeiro, rumo a viver esse sacrifício por nós, por amor a nós. E assim, às vezes parece algo tão longe, né? Porque a gente não tá vendo Jesus, mas se fosse nos dias de hoje, né? Se a gente visse uma reportagem passando ali na televisão, de fato isso tivesse acontecido hoje, talvez a gente daria mais valor ao que o Senhor Jesus fez por nós, né? Que Ele é vivo e a mensagem dele não se limita ao que aconteceu. A obra dele continua presente, está à disposição daqueles que se rendem, daqueles que têm sede e fome de justiça e da palavra. Aquele que tem fome, ele dá pão de comer. Aquele que tem sede, ele dá da água da vida, como ele falou para a mulher samaritana na beira daquele poço, né? E aí eu fiz as anotações aqui do que eu li, desde quando o Senhor Jesus foi preso, até quando ele disse está consumado, o que ele respondeu, as reações dele, e até mesmo um pouco antes dele passar por isso, que ele já sabia, Jesus ele já sabia que ele ia passar por isso. E aqui ele nos ensina muito que às vezes você tá aqui achando que o seu problema é o maior de todos. Se você for parar para destrinchar a aflição do que o Senhor Jesus viveu, né? O quanto ele foi massacrado, foi pisado por amor a nós, né? Um homem justo, ele veio e não tinha pecado algum e disse: eu vou morrer por ela. Eu estou aqui, eu vou morrer por ela, porque eu amo ela, eu tô aqui para cumprir a missão de Deus, e assim como o Pai ama, eu também amo. E a gente retribuir esse amor e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus por esse amor de forma genuína, simples, e buscar essa convivência com Ele, essa intimidade dia após dia, é o que Ele espera de nós em primeiro lugar, buscar o reino dEle em primeiro lugar. E aqui, e a gente vai ver essa história, esse fato sendo repetido no livro de João, Mateus, Lucas, nos evangelhos aqui, onde autores diferentes contam a mesma história, só para testificar de que isso de fato aconteceu, isso de fato é uma verdade e que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar, né, do que Jesus fez ali na cruz, mas de fato a mensagem que tem por trás disso, a revelação da grandeza dele, a minoria sabe. Antes de Jesus passar por isso, o primeiro ponto que eu anotei, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som, foi a oração que ele fez. Oração e uma prestação de contas. Isso você vai poder ver em João 17. O capítulo 17 inteiro, aí você pode anotar se você quiser ir, você pode ler depois. A oração intercessora de Jesus por nós. Uma oração muito profética, uma oração assim, de compaixão, de amor, de convicção, de certeza. E aqui mostra que Jesus ele tinha uma vida de oração. Mesmo sendo filho de Deus, ele tinha uma vida de oração. Aqui a palavra fala que ele vivia nos montes, ali orava nas madrugadas. Então ele se dedicava nessa comunhão com o Pai. Ele tinha essa intimidade com o Pai. E nós temos isso à nossa disposição. Se a gente buscar essa intimidade, tivermos uma vida de oração, e não somente as orações, né, daquilo que a gente precisa, mas em primeiro lugar sobre o que é importante para Deus, orando, pedindo aquilo que só Ele pode nos fazer. O próprio Senhor Jesus, se você ler depois, aí você vai ver que a oração dele foi sobre aquilo que o Pai poderia fazer. E um dos pontos foi: Pai, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livra eles de todo o mal, que o Senhor guarde aqueles que virão em meu nome, aqueles que virão por conta dessa palavra, dessa mensagem, que o Senhor revele a tua grandeza. Então são coisas que só Deus poderia fazer. A oração de Jesus também nos ensina muito. Eu já fiz uma live só falando dessa oração, poderíamos ficar aqui só fazendo uma live para destrinchar essa oração no capítulo 17 de João.
João 17, depois você pode meditar. Então, o primeiro ensinamento era que Jesus... E no final tem um segredo. No final tem um segredo para Jesus ser suportado. Tudo que ele suportou. E primeiro ponto foi uma oração. E nessa oração ele prestou contas. Todos nós vamos prestar contas. Todos nós vamos prestar contas da vida que nós levamos aqui. Tudo está sendo anotado. Essa live... o que nós somos fora da telinha da internet, no nosso íntimo, tudo está sendo registrado no livro da vida. E lá em Apocalipse fala que os livros vão se abrir. E nós vamos prestar contas diante de Deus. Hoje ele é o nosso advogado. Jesus hoje ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Pai, dá mais uma chance ali, tenha misericórdia. Ele está ali, ele é o nosso intercessor. Jesus, que é o nosso único intercessor. Ele é o único que pagou o preço da cruz por nós. Então, o único que ele tem no mundo espiritual, falando sobre regiões celestiais, é o Senhor Jesus. Pronto, acabou. Se você tem que fazer uma oração pedindo em nome de alguém, é só no nome dele, minha amiga, porque aqui não tem nenhum outro registro de um sacrifício por nós. Quem nos amou como ele, tem ninguém aqui. Isso já mostra que ele tem que ser o nosso primeiro amor. Ele não quer ser o único, ele quer ser o primeiro. Porque é ele que vai estar conosco no dia da aflição. Não vai ser muitas das vezes nem parente, nem amigo. Porque aqui nós vamos ver que uma das mensagens foram até os seus discípulos se espalharam. E é o único que vai estar conosco naquele dia, assim, sabe? Aquela aflição mesmo. E vai usar, claro, pessoas dele para nos orientar. Mas aí essas pessoas dele têm o quê? Tem o Espírito dele. Então é o próprio Deus morando dentro dessas pessoas. Então a materialização, Deus ele usa pessoas, né? Então ele vai sim usar pessoas dele, que muitas das vezes não são pessoas nem da sua família, para te dar uma palavra, para te dar um apoio, para orar, interceder por você. Mas é o Espírito do próprio Deus que está dentro dessa pessoa. Deu para entender o que eu quis dizer aqui nisso? E nessa prestação de contas, você pode ler lá em João 17. Jesus ele estava prestando conta daqueles que Deus tinha confiado nas mãos dele. Então, quem realmente entrega a vida para Jesus é uma aliança muito séria. É como se fosse você está assumindo um compromisso. É como se fosse um casamento mesmo, né? Um casamento ali entre homem e mulher. Falei disso ontem no Café com Fé. Nesse Instagram aqui, que a gente tem mensagens, eu deixei fixado aqui embaixo, Café com Fé BH. Segunda e quinta-feira a gente tá lá também fazendo devocional. E então a gente precisa compreender isso com detalhes. Essa prestação de contas sobre quem Deus vai confiar em nós, né? Sobre você entregar a vida para Ele, fazer uma aliança com Ele, assumir esse compromisso sério de se casar com Ele, ter essa intimidade e transbordar na vida de outras pessoas aquilo que você está recebendo dele. Nós temos essa missão, cada um à sua maneira. Então Jesus ele prestou contas aqui também, com uma oração intercessora. Segundo ponto dos 7 que eu anotei aqui, suportar aflições. Lá em João 18, versículo 11, fala, deixa eu ver se eu acho aqui, João 18, versículo 11. O que aconteceu sobre suportar aflições? Quando Jesus ele foi traído por Judas vendeu Jesus ali por 30 moedas, logo Pedro quis fazer justiça com as próprias mãos. Isso mostrava já a instabilidade espiritual de Pedro, que ele não estava ainda preparado, ele ainda não tinha o que eu vou falar no final, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele andava com Jesus, mas ainda não tinha a blindagem dele, tanto que nesse momento de desespero, ele agiu conforme o emocional, usando a própria espada, cortando a orelha de Malco, e ele foi repreendido e reprovado por isso. O próprio Senhor Jesus falou: não suportarei eu as aflições
que o Pai vai estar permitindo eu viver. Então tudo que a gente vive aqui é uma permissão de algo que nós mesmos nos enfiamos, que na maioria é isso que acontece, a gente mesmo que se enfia ali no problema. Jesus, ele usa pessoas, situações, ele fala, mas movidos pelo próprio coração. Já recebi directs de pessoas falando: mas Maia, eu aprendi que nós temos que ouvir a voz do coração, que é sobre o coração, mas na palavra diz que o nosso coração, ele é enganoso. Quem conhece o nosso coração a não ser o próprio Deus? Só ele, esquadrinho, conhece. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Por isso a gente tem que andar sóbrio e vigilante, porque o coração, ele vai levar a coisas mais ao seu bel prazer, né? O coração, ele não quer levantar cedo, o coração, ele não quer trabalhar, o coração, ele quer folgar, ele quer descansar, ele quer facilidade, não quer sair da zona de conforto. O coração quer só aquilo que ele está vendo diante dos olhos, que é aquele prazer momentâneo, aquilo que é rápido. Mas já o intelecto, que é o Espírito de Deus, nos mostra pelo lado da razão o caminho ao qual nós temos que seguir, o que precisa ser feito, nos faz calcular, nos faz medir as coisas. Essa é a fé inteligente que Deus, ele espera de nós, né? A gente usar essa maturidade, buscar essa maturidade espiritual. E aí a gente vê um engano, né, na mensagem que se é pregada de um evangelho de facilidade, de um coração. Ai, siga a voz do seu coração, faz tudo que o seu coração mandar. Quantas vezes você foi medido, fez as coisas pelo que o seu coração queria e quebrou a cara? Quantas vezes? Eu posso dizer isso por relacionamentos, sabe? Por querer tanto algo e fechar os olhos diante do que estava na minha frente, porque o coração queria muito, muito, muito aquilo. Então, Pedro, ele foi movido ali pela emoção, pelo imediatismo, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou com a resposta que ele deu: suportar aflições. Então, esse é uma das características de quem é nascido de Deus de verdade, não quem diz ser de Deus. Dizer que é de Deus é fácil, dizer que ama Jesus é fácil. Mas você vê que Pedro, ele não estava preparado para morrer por Jesus, que na hora da aflição, ele, e eu não julgo o que ele fez, né? Porque se a gente estivesse na situação dele. Mas nesse momento ali, o próprio Senhor Jesus disse que ele ia negar ele 3 vezes. E aqui você vê que ele deixou o desespero tomar conta. Então, se ele, no momento de aflição, ele negou Jesus, quanto mais morrer pelo nome dele. Então, quem entrega a vida mesmo para Jesus, quem é filho mesmo, está disposto a morrer por ele, porque sabe que se torna uma pessoa espiritual. E essa mensagem, ela é espiritual. De forma física, você não vai compreender. De forma física, você pode estar se questionando aqui. Mas a gente tem que entender a mensagem de Deus em espírito, porque ele é espírito. Ele fala conosco em espírito. O reino dele não é desse mundo. A gente vai ver registrado aqui nas 7 mensagens, 7 segredos que ele deixou pra gente ao passar pela morte de cruz. Então anotei aqui, o segundo ponto: suportar aflições. Não beberei, e ele disse lá em João 18:11, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então, se Deus está permitindo eu passar por isso, eu vou beber esse cálice. Eu não vou querer passar, eu quero até passar por ele, meu coração quer passar. Tanto que ele orou 3 vezes, né? Ele orou 3 vezes lá no monte, pedindo para Deus passar daquele cálice dele. Pelo amor de Deus, passa esse cálice de mim, meu Pai. Aí ele caiu em si. Ele viu que a emoção dele estava falando, mas aí ele tomou a posição, ele não deixou aquilo enraizar dentro dele e disse: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Nessas 3 orações que ele fez antes de passar pelo sacrifício de cruz. Então isso mostra, assim, que nós somos pessoas que vamos chorar, vamos passar por tristezas, não somos super mulheres, vamos passar por momentos difíceis, vamos orar: meu Deus, nossa, isso que eu tô passando tá muito difícil, e nós vamos confessar a Deus as nossas fraquezas, por mais que a gente já saiba. Então tem gente que não confessa isso, mas diante de Deus nós vamos confessar, mas nós não vamos nos entregar para ela. Deu para entender que o próprio Senhor Jesus, ele veio como homem para mostrar que tudo que você está passando ou vai passar, ele entende porque ele passou na pele. Mas ele não se entregou e suportou as aflições. Então, quem é filho de Deus mesmo suporta o dia mau. E lá em uma das cartas de Apocalipse fala, né, que você vai passar, por exemplo, em uma das cartas ele fala para os servos:
Você vai ter uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a tribulação, ela é um momento. Jesus sabia que aquilo que ele ia viver era um momento. Logo, logo ele seria glorificado. Logo, logo ele estaria com o Pai. Ele estaria de volta em casa. Então quem é espiritual sabe e busca, luta e passa por cima de tudo por amor a Jesus, sabendo que chegará o dia que você entrará no gozo do Senhor e voltará para casa. Nem todo mundo vai voltar, porque nem todo mundo suporta as aflições, vive e quando a gente passa pelas aflições, é aí que a gente é moldado, é aí que a gente realmente aprende, se torna forte para suportar o que vai vir depois. Você se torna um gigante na fé, porque se você venceu algo que você viveu, você se torna um testemunho para ajudar outras pessoas e amadurece na fé. Então Deus permite isso também para a gente amadurecer na fé. Então, versículo 18, não bebereis eu o cálice que o Pai me deu, a capacidade de suportar aflições. Então, aí é segundo ponto. Pedro queria fazer justiça com as próprias mãos e com isso, no desespero, foi imprudente e teve atitudes impensadas. Sendo assim, repreendido pelo próprio Senhor Jesus. No mundo espiritual, não vencemos com espada. Você não vai vencer, por exemplo, uma guerra que você está vivendo dentro da sua casa, de tanto falar, de tanto criticar, de tanto apontar o dedo, de tanto chorar, minha amiga. Vai vencer de tanto chorar, não. A palavra oração tem um momento de orar e tem um momento de agir. Não vai vencer ali só com o joelho dobrado. O joelho dobrado, sim, é o seu momento de oração, mas há esses dois momentos de você estar com o joelho dobrado e de partir para o ataque, contra-atacar os seus inimigos usando as armas espirituais, que a sua guerra ela é espiritual, não é física. Na própria palavra fala que a gente não luta contra a carne, você não luta contra pessoas, você tem que lutar contra o espírito mesmo, o espírito das trevas, que vem para implantar em você sentimentos, e aí você passa a enxergar as pessoas como alma. Se você se torna uma pessoa espiritual, você tem empatia, compaixão. Então você não se abala por qualquer coisa, você não fica guardando mágoa dos outros, porque você sabe que quem está por trás disso, o pai da mentira, o pai da mágoa, quando você é traído, como Jesus foi traído, você não se entrega para isso, você fica triste, você fica chateado. Imagino que Jesus ficou chateado, triste, mas você ora por aquela pessoa, você intercede porque sabe que aquela pessoa precisa de ajuda, ela tá tão mal ali, precisando de algo, muitas das vezes até quanto você, né? Então, aqui Jesus nos ensina o que é ser espiritual de fato e de verdade. E aí a gente olha para dentro da alma. Se você é uma pessoa que vive amargurada, enfiada, não, mas você sabe o que fulano fez comigo. Então, reveja os seus conceitos, porque não é assim que a palavra ensina. E aqui fala que nós só vamos ser perdoados se a gente perdoar. Então, a mágoa, o ódio, o rancor não vem do Espírito de Deus. Ele é manso, ele é humilde, ele é simples, ele é doce. Ele é muito além daquilo que a gente imagina, sabe? Muito, muito, muito. Então, não vamos vencer com espada. Devemos buscar a natureza divina, buscar isso todos os dias, para as nossas reações não serem insensatas. São nas nossas reações que a gente vai mostrar, né? Quem somos de verdade. O que está dentro de nós, mediante as circunstâncias, que elas virão. E se a gente buscar e andar vigilante, praticar, por exemplo, o jejum, a comunhão, a oração, em casa, a intimidade, tem os seus momentos também de ir para a igreja, mas não é só nesses momentos, esses períodos. Você em casa também busca isso. E você traz Jesus para fazer parte do seu estilo de vida. Ele faz parte do seu estilo de vida. As coisas que você vai fazer, você... E aí, Jesus, tá bom? O que o senhor acha? E aí, o que o senhor acha disso? Detalhes assim, sabe? Não que todos sejamos iguais, mas ele faz parte do seu dia a dia. Você pede permissão, você pede para sair de casa, você ora, Senhor, guarda, né, os meus caminhos, ao levantar, ao deitar. Ele faz parte da sua vida. Ele faz parte das suas decisões. Quando você entrega a vida para ele, ele é o Senhor da sua vida. E tá aí que muitas pessoas não recebem a resposta, porque elas falam que entregam a vida para Jesus, mas a vida ainda é delas. As decisões ainda são delas. Ainda sobressai o eu dela.
Quando a gente entrega, é o nosso tudo. Não é entregar muito ou entregar pouco. É tudo. Com ele é tudo ou nada. Ah, eu entreguei muito. Não, é tudo ou nada. Porque ele entregou tudo. Ele entregou Jesus. Ele entregou tudo. Ele não entregou muito. Ele entregou tudo. Tudo por nós. Então é tudo ou nada na comunhão com ele. E aí que o buraco é mais embaixo, que é mais difícil. Bom, terceiro ensinamento. Salvação, nível de intimidade é individual. Por quê? Lá em João 18, 17 a 27 fala que Jesus ele foi abandonado, desprezado por todos, incluindo seus discípulos, e condenado injustamente por homens que se diziam de Deus. Os fariseus, os religiosos na época, chegaram para Pilatos, entregaram Jesus, e Pilatos falou, mas o que esse homem fez? Crucifica vocês ele. E aí os religiosos disseram, não, nós não podemos sujar as nossas mãos com sangue, mas estamos entregando aqui um homem blasfemo, um homem pecador, e Jesus não tinha feito nada. E olha que eram pessoas que conheciam a palavra, conheciam as escrituras, mas não conheciam a Deus, porque tudo que estava acontecendo já estava registrado. Isaías, os profetas do Antigo Testamento eles já tinham profetizado e falado que ia acontecer na vinda do Messias. E eles não reconheciam Jesus como Messias. Por quê? Jesus não veio como eles pensaram que ele ia vir, num cavalo branco, com cinto de ouro, roupas de linho. Jesus nasceu na manjedoura, no meio ali do esterco. E ele andava descalço, ele andava de rasteira, de chinelo, na casa dos humildes, dos pecadores. Ele quebrava ali as leis que os homens se apegavam por amor, por compaixão, por vidas e por almas. Ele veio aqui para servir. E aí é uma das características de quem é filho de Deus, servidão. Está aqui para servir ao seu próximo, para servir a Deus, amar a Ele. Quais são os 2 primeiros mandamentos, gente? Vocês conhecem? Escreve aí para mim. Os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento. É com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E tem que ser com o seu tudo, que você não suporta. E amar ao teu próximo como a ti. Se nós cumprirmos esses 2, os demais a gente vai conseguir cumprir. Porque aí a gente vai ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. E é difícil lidar com as pessoas, né? É muito difícil, tanto dentro da igreja, fora da igreja, o tempo inteiro, as setas para que a gente possa guardar mágoa, rancor, raiva, ódio, palavras proferidas de forma impensadas, atitudes, enfim, o tempo inteiro nós temos que aprender a lidar com as pessoas. E o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina com a humildade, com a mansidão. Ele ouvia muito e falava na hora certa, ele sabia fazer perguntas. E se a gente aprender na hora que estiver passando por uma situação, pensar antes, falar, Senhor, o que o Senhor falaria? Jesus, o que o Senhor faria? E eu sei, e é difícil, tá? Porque até pra mim, eu tô aprendendo junto. O que o Senhor faria diante dessa situação? E às vezes, se a gente perguntasse antes para falar com as pessoas, né? Posso te fazer uma pergunta? Independente da situação que você está vivendo, se a gente aprender a fazer perguntas, porque a pergunta faz o outro pensar, mas quando a gente já afronta e já acusa, já fala, isso já a pessoa recebe de forma diferente. Mas quando a gente é humilde e aprende a fazer perguntas, é diferente. A nossa forma de falar muda totalmente um diálogo, um contexto de um relacionamento com alguém. Faz toda a diferença. E Jesus nos ensina com as atitudes dele. Com as atitudes dele aqui, de como ele lidava com as afrontas, com as perseguições. Tinha hora que ele perdia a cabeça, chamava de hipócritas, fariseus. Sim, teve esse momento que ele via tamanha hipocrisia no olhar das pessoas que estavam ali querendo acusar ele, sabe? Mas ele não negou a verdade hora nenhuma e estava ali para se posicionar como um filho de Deus mesmo. Então já vem outros ensinamentos aqui, né? Quem é filho se posiciona como filho e não nega Jesus por conta de nada e nem ninguém. Então, salvação, nível de intimidade é individual, porque no momento da dificuldade, minha amiga, as pessoas vão te abandonar mesmo. São poucos que vão ficar do seu lado, você não deveria se escandalizar com isso. O que eu mais recebo de mensagem no direct, ai, mas ninguém me apoia, na minha casa, o meu marido, a minha família.
E eu falo que eu vou fazer isso e as pessoas me criticam, por isso que eu não faço. Então você está deixando o seu sonho passar, entregando aquilo que Deus colocou dentro de você para um terceiro. Está dizendo que o que ele plantou dentro de você foi um erro. Você está preferindo confiar no que as pessoas dizem, nas pessoas, no que naquilo que ele pensa sobre você. Porque você não está sendo uma pessoa espiritual. Não está buscando entender a vontade dele em espírito, buscando essa comunhão para se fortalecer de dentro para fora. Comunhão com ele é isso. Vida abundante é isso. É de dentro, primeiro, de dentro para fora. Primeiro você busca o reino dele em primeiro lugar e as outras coisas ele acrescenta. Aí, por isso a gente vê muitas pessoas que têm títulos, mas estão escandalizadas com os outros. Nossa, eu tô assim, boba com o que fulano fez. A gente fica ali realmente... como que eu posso dizer? Quando você passa ali por uma situação, né? Você fica, nossa, não esperava isso. É difícil, mas você não se entrega para aquilo. Porque o próprio Senhor Jesus, ele já passou por isso, viveu isso. E até pelos irmãos dele, né? Os irmãos não acreditavam, criticavam ele, os irmãos físicos dele. E nesse momento de maior aflição que ele precisava das pessoas ali, mas ele contou com quem? Contou com Deus. O único que estaria com ele nesse momento. Por isso que o tempo inteiro, se ele tivesse que orar sozinho, sair, se afastar, ir para o monte sozinho, ele ia, porque ele sabia que a salvação não dependia de ninguém. Era ele com Deus em primeiro lugar. Ia buscar ele em primeiro lugar. E esse nível de intimidade, a gente não pode atribuir a nossa comunhão com ele a um terceiro. Você não pode ficar dependendo dessa live. Você não pode ficar dependendo do pregador da igreja que você frequenta. Não pode. E se frequenta também, né? E se tem tempo pra frequentar, né? Porque tem gente que fala que tem comunhão assim... Eu sei que a gente não se limita à parede. Não se limita à parede. Mas é importante estarmos reunidos, congregados. Seja no monte, ou seja na igreja que você frequenta. Mas muitos, por desculpinha, usam isso. Falando, mas a gente não precisa estar no templo. Mas em casa, tá tendo tempo? Se sim, tudo bem. Mas se não, cada um dentro de si sabe. Cada um dentro de si sabe se está investindo tempo de ter comunhão, de estar com ele, de meditar, de destrinchar a palavra, de lembrar dele nas decisões, nas reações, o que é tão, tão difícil, né? Depois você pode ler lá em João. Por sinal, leia João 17 e João 18, que tem aqui todos esses versículos. Pedro ainda não estava pronto para morrer pelo amor do mestre. Diante das acusações, ele se omitiu. E aí muitos falam que amam Jesus, amam Deus, mas na hora que o tudo ou nada, mostra o que está dentro de si mesmo. Quarto ponto, andou na verdade. E por isso, por ter andado na verdade, ele tem filhos da verdade. Em João 18, 20 fala sobre isso. João 18, 20, deixa eu ver aqui. Jesus respondeu... Quando o sumo sacerdote interrogou ele acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu falei abertamente ao mundo e eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nada disse em oculto, para que me perguntem... Por que vocês me perguntam isso? Pergunta aos que ouviram o que eu falo. Tudo que eu ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Então, os religiosos perguntaram a Jesus, qual que é a sua doutrina? Minha doutrina é falar a verdade, não omitir nada do que está registrado aqui, do que está escrito. Então, um outro ensinamento é assumir Jesus, assumir o próprio Deus e falar a verdade, doa quem doer. Não tem medo de perder seguidor, não tem medo de perder pessoas que querem deixar de acompanhar porque pensam ou acham alguma coisa. Essa pessoa se posiciona quanto à verdade. E ele é a verdade. Então, a pessoa que é filho de Deus, anda na verdade. Não conta mentirinhas bobas que seja. Eu vejo gente falando, olha, eu sei, sabe? Eu sei que o que eu tô falando é mentira, mas é o que eu vou fazer agora. Mas Deus entende, Deus sabe o meu coração. Você conta mentira, sabendo que o que tá fazendo não tá agradando a Deus e ainda conta com a misericórdia dele. Uma coisa é você se humilhar ali e não fazer mais aquilo. Outra coisa é continuar fazendo achando que Deus é bobo, né? Mas é uma mentirinha boba, sabe? Porque e o que fulano iria fazer? Então quem é amigo de verdade fala a verdade. Aquele que fala quando você tá com bafo, você tá com dente sujo, aquele que fala o que tem que falar. Eu só dei um exemplo aqui, mas quando
Você encontrar alguém que falou, essa pessoa realmente ela se preocupa com você, tá falando a verdade. E você busca e testifica isso. Você olha pra dentro de si, faz sentido isso. Você tem um filtro daquilo que a pessoa tá dizendo sobre a verdade. Então andou na verdade e tem filhos da verdade. Permaneceu fiel à verdade, ensinando abertamente a palavra. Ele ensinou abertamente a palavra. Deu testemunho da verdade e quem é de verdade ouve a sua voz. João 18:37. Jesus disse a Pilatos: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade ouve a minha voz. Então, uma ovelha que é realmente do pasto de Jesus ouve a voz do seu pastor. Quinto ponto, ele foi espiritual. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. Jesus está em vermelho aqui. Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez? Pilatos perguntou: O que você fez para Jesus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus não é desse mundo, ele é espiritual. Ele fala sobre o reino dos céus. E ele veio, se você for ler Mateus, João, Marcos, e você vai parar para prestar atenção nisso que eu tô te falando. Jesus, ele veio para anunciar a mensagem do reino dos céus. Ele falava coisas que os outros achavam que era loucura, porque a palavra de Deus é loucura para o mundo. E o reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, amor, justiça e alegria no Espírito. Paz, amor, justiça e alegria no Espírito. Você é uma pessoa que tem paz, paz mesmo, sabe? Paz de dentro para fora, independente do que você está vivendo. Uma pessoa que descansa no Rei dos Reis, porque confia, independente do que está passando. Uma pessoa que tem amor ao seu próximo. O que está dentro de você mostra se você é uma pessoa que tem amor, você tem compaixão, se coloca no lugar do outro. Para pensar o que Jesus faria. Né? Entende, às vezes aquela pessoa não está num dia legal, não está num dia bom. É uma pessoa que reage de forma negativa e acha que tudo está girando em torno de você, né? Tudo as pessoas estão te perseguindo, enfim. Ou você olha com os olhos espirituais, paz, amor, justiça. Você é uma pessoa justa. Justo é aquele que obedece a palavra de Deus. Não é que não é uma pessoa boa, legal. Isso é o mínimo, né? E não é ser só bom e legal que nos justifica diante de Deus. É se nós somos fiéis a Ele e cumprimos isso que Ele está nos ensinando, nos orientando aqui. Que aqui são só alguns detalhes. É fiel em tudo. Fiel em tudo. Fiel no que fala, fiel no posicionamento, fiel sobre dar testemunho de vida, resplandecer a face dele. Quando foi que você olhou para o espelho e viu a face de Jesus em você? Porque às vezes você olha para as pessoas e fala: nossa, mas eu vejo Jesus em você. E quando foi a última vez que você viu Jesus em si mesma? Em si mesma, se olhando no espelho, viu a face dele. E ele está nos convidando a esse amor, a voltar e buscar. Pedir até para que ele nos ensine a amar ele, né? Porque a gente não sabe. Ensina-nos a te amar, ensina-nos dar o espírito de temor, de tremor. Ensina-nos a temer a tua palavra, a compreender em espírito e em verdade a tua vontade para a nossa vida. Vamos dar uma acelerada aqui, que a pessoa, você já viu que fala, né? Demais. Então, ele era uma pessoa espiritual. O meu reino não é deste mundo. Justo, perfeito e eterno. Quem anda no reino de Deus vai alcançar essa eternidade. E a gente sabe que não é só sobre aqui, né? Mas se nós estamos aqui, ele tem um propósito para nós aqui, que é nos dar vida com abundância, sim, nos fazermos felizes aqui. Você não nos traria aqui. Por quê? Por que está aqui? O plano dele, sim, é que a gente tenha a abundância dele aqui. Sejamos felizes aqui, porque ele se alegra na nossa felicidade também. Desde que isso seja em prol do reino dele, desde que todos saibam que tudo é dele. É em prol dele. A gente vive para honrar e glorificar o nome dele.
e não colocam as coisas, os lugares, no lugar dele. Em primeiro lugar é ele, depois o acrescento das outras coisas. Submissão ao Senhor, reconhecia de onde veio todo o poder e sabedoria do homem. Pleno entendimento que o que estava vivendo era a permissão de Deus, mas também que esse poder não permite o homem usar como bem quer. Lá em João 19:11, Pilatos estava falando com Jesus sobre o poder que ele tinha para soltar Jesus. Eu tenho poder para te soltar. Você está me afrontando. Você sabe com quem você está falando? E Jesus falou com ele assim, no versículo 11, capítulo 19. Nenhum poder você teria contra mim se de cima não tivesse sido dado a você. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, a gente entende que todos os dons que você tem, ele te emprestou e isso tem que voltar para ele, não é nada nosso. E atribuir a ele a glória e tomar cuidado para não deixar isso subir a cabeça, esse poder que ele deu para nós, poder sobre as circunstâncias, as situações, e nos submetermos a ele, entender que tudo é para ele e volta para ele. Tudo, cada um tem um dom, nós temos muito que aprender uns com os outros. Eu tenho algo para te ensinar, você também tem algo para me ensinar na vida, com certeza. E reconhecer isso também, né? Que tem gente que acha que Deus errou, que não é nada, não sou ninguém, fica se comparando, e aí você já vê que tá longe, distante do próprio Deus. Eu vejo pessoas me mandando direct assim, ai, mas isso e aquilo, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque pra mim é tudo isso, é tudo tão difícil. Eu vou lá e no Instagram da pessoa, falo, mas você tem escrito no seu perfil que você é uma mulher de Deus e tá me falando isso no direct? Ou você tá mandando e respondendo uma foto minha, coisas desse nível, desse tipo? Aonde tá esse Deus? Que Deus é esse que você serve e que diz que acredita? Tá confessando essas derrotas, essas coisas. Que você pode até pensar que os pensamentos sujos, eles vêm o tempo inteiro. Mas aí você verbalizar, soltar e ainda mandar pra quem você nem conhece direito, tudo bem que você se sentiu à vontade pra isso. Mas será que essa sua atitude está agradando a Deus? Com certeza não. Com certeza não. Que Deus é esse que você serve, que está escrito lá no sua bio? Está escrito até um versículo lá. E você está aqui confessando derrota, falando como se você estivesse dizendo que Deus errou na sua criação. Eu recebi de uma pessoa no direct, falando, nossa, eu vendo as suas alunas, as fotos no direct, que eu estava viajando para Fortaleza, né? Tirei foto com algumas alunas. Nossa, eu estava vendo as suas fotos com as suas alunas e eu olhando para mim, falando, meu Deus, eu não sou nada disso. Nossa, eu tenho que lutar muito para chegar nisso. Nossa, mas eu sou assim, eu sou assado. Como assim? Você está se comparando com o outro? Cada um de nós somos únicos. Nem as nossas digitais, são os dedos dos nossos dedos são iguais. Ele te trouxe aqui para uma missão especial. E ele te fez especial e única. Você tem que buscar entender esse valor. E confiar. E agradecer. Não ficar aqui no meu direct reclamando e se comparando com as demais pessoas. E eu recebo muito isso, muito no direct. Pessoas que se dizem de Deus e tá escrito lá. Por isso que eu falo que não é o que a gente fala que é o que a gente demonstra. É sobre ser, não é sobre fazer. As nossas reações mostram o que tem dentro de nós. Submissão ao Senhor. Ele era submisso, Jesus, e ele não veio atribuir glórias a si. Tudo ele falava, foi o Pai que me enviou. E ele podendo usar o poder que ele tinha de filho de Deus, ele foi humilde. Não pensou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Nós estamos sendo servos do Senhor Jesus aqui. Nossa vida está vivendo para servir a Ele ou a nós mesmos? As nossas orações, a maioria delas mostram se o que a gente está pedindo é bom ou é mal. Se é em prol do nosso bel prazer ou em prol de glorificar e honrar o nome dele. Isso é propósito. Nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família. Testemunhar a glória dele. Testemunhar o nome dele. Deixar o nome dele mais famoso através da sua vida. Será que a gente está demonstrando isso nas nossas atitudes? Ou será que nós estamos colocando pessoas no lugar dele? Filhos, eu vejo muitas mães falando, nossa, é minha razão de viver. Eu vivo por eles. Amar
E nós temos que, eu não sou mãe, mas nós temos que amar. Se você tem que amar o seu filho, amar o seu marido, amar a sua parentela, amar o seu próximo, amar as pessoas. Mas o primeiro amor tem que ser dele. Mais uma vez, repetindo o que eu falei no início. Ele não quer ser o único. Ele quer ser o primeiro. Primeiro, devemos honrar pai e mãe, sim. Mas será que não estamos sutilmente invertindo a ordem disso? Se ele é o único que conhece o nosso coração, nem você mesma conhece, hein? E se você se humilha, Senhor, eu não conheço o meu coração, e mostra o que tá aqui. Será que eu tô colocando coisas, pessoas, situações no lugar do Senhor? Me mostra nas circunstâncias do dia a dia. Testifica pra mim, pra que eu possa voltar e começar de novo e consertar a rota. E com certeza, Ele vai te mostrar, vai te perdoar, não vai te julgar, não vai te condenar. Não é o papel de Jesus, vai apagar o seu passado. Mas para isso a gente tem que entender que tem que se arrepender. E tem gente que acha que nem precisa de se arrepender de nada. Eu? Me arrepender do quê? Eu sou uma pessoa tão boa, tão legal. Eu ensino tudo para os meus filhos, o amor de Deus. Mas será que você ensina ou demonstra? Porque é sobre o que a gente é. Porque eu ficar falando aqui de Jesus para vocês, e claro que aqui eu não mostro a minha vida toda. Mas se eu não sustentar isso nos meus stories, nos meus posts, ou no presencial quando eu encontro com alguém. E todo lugar você encontra com alguém, vamos combinar. É sair, qualquer lugar você vai ter alguém que te conhece ali. É sobre o que a gente faz. É o exemplo que arrasta. Eu ensino o amor de Deus. Eu ensino pro meu marido, eu ensino pros meus filhos. Mas você vive esse amor para dar exemplo? Porque é o seu exemplo. Os filhos vão replicar o seu exemplo. E na própria palavra fala, seja quem você quer que os outros sejam. Seja quem você quer que seu marido seja. Seja quem você quer. Dá aquilo que você quer receber. Mas fulano me dá, não me dá. Mas não é em troca. Você faz por caráter. Por amor a ele e por ter o caráter dele dentro de você. Porque Jesus não fazia nada aqui para receber nada em troca. Ele fez por amor. Por amor a nós. Nossa, muito forte isso que ele tá falando com a gente, hein? Onde que eu... Até me perdi aqui, onde que a gente... E no 7º, pra gente finalizar, perdão e compaixão. Lucas 23, 34. Lucas capítulo 23, 34. Depois você pode ler. Jesus dizendo na cruz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Depois o ladrão na cruz virou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando você estiver, né? Lembra de mim quando você estiver lá, né, no céu. E Jesus falou: em verdade te digo que hoje você vai estar lá comigo. Você está passando por isso aqui junto comigo, o mesmo sofrimento que eu. E foi humilde para reconhecer o seu erro quando o outro não. Então, porque você teve tempo e reconheceu e valorizou isso, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o que as pessoas lutam aqui nessa vida, pelas riquezas, pelo ouro, e correr atrás disso, como eu falei, gente, não é errado, tem gente que acha errado. Deus, Ele quer te prosperar, Ele quer te fazer grande para honrar Ele, né? Ele é o dono do ouro e da prata. E o que as pessoas brigam aqui, lá no céu é piso, tá no chão. Lá no céu é piso. É piso. Então ele tinha compaixão. Ele orava por aqueles que o perseguiam. Estava orando por aqueles que estavam ali crucificando ele. Que caráter. Que caráter. Mas como fazer isso? Como ser como Jesus? Não ser imitadores dele. Não está buscando pessoas perfeitas. Está buscando pessoas justas. Que perfeitos só ele. Nós nunca vamos ser perfeitos. Confiança na aflição e adoração na aflição. Que ali, no seu último suspiro, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Confiança plena do que ele estava vivendo. Aquilo era por um período, ele era espiritual. Ele olhava além do físico, além daquilo que estava diante dele. Ele orava por aquelas pessoas que sabia que tinha algo por trás, um espírito maligno por trás daquelas pessoas. E ele sabia que aquela não era as verdadeiras pessoas que Deus trouxe aqui para ser. Não era o Espírito de Deus que estava assumindo naquele momento aquelas reações das pessoas diante dele. Que não eram de fato assim, aquelas pessoas não estavam fazendo aquilo
movidos por Deus, mas movidos por um espírito maligno. Porque Jesus, o que ele mais fez foi libertar as pessoas de demônios. Se você ler, ele libertava as pessoas, ele curava as pessoas, expulsava demônio das pessoas, sim. No início da criação, havia trevas sobre o abismo. Quando Deus diz, haja luz e houve luz. Houve trevas aqui e há trevas até nos dias de hoje. Então a palavra ela é viva, ela vale também para os dias de hoje. Então ele teve uma plena confiança, além de ter compaixão, além de perdoar o seu próximo. E lá em Apocalipse ele fala, né, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E é o que a gente estava falando então, semana passada, para a gente concluir, que muitos são chamados, poucos são escolhidos e poucos ainda achados fiéis. O verdadeiro milagre é quando alguém, quando passa dessa vida aqui também, ela é encontrada fiel, está pronta e busca essa manutenção dia após dia. E qual que é o segredo disso? Jesus, ele tinha o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele passou pelo batismo nas águas e ali desceu sobre ele o Espírito Santo. E o próprio João falou lá no início da palavra que ele batizava com água, mas viria aquele a qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que era o Senhor Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. O Espírito Santo hoje ele está aqui na terra e ele desceu lá em Atos 1, você pode anotar para ler aí, Atos 1, no dia de Pentecostes, quando Jesus ele prometeu o Espírito Santo para os discípulos. Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Fique aqui na cidade da aflição, na cidade da perseguição. Nada vai acontecer com vocês. Sejam confiantes, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E eles foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam reunidos em oração, buscando a Deus, e desceu sobre o céu o Espírito Santo e batizou. Eu não lembro quantas pessoas, 120? Acho que eram 120 pessoas. Tanto que o pessoal que estava do lado de fora achou que eles estavam embriagados, né? Eles estavam tão alegres, cheios, vai ficar salva. Sempre fica salva as lives do Café com Fé aqui, tá? Depois a gente sobe pro YouTube. E aí as pessoas estavam achando que eles estavam loucos, bêbados, aquela hora da manhã. Ali Pedro estava pronto. Pronto, porque ele tinha um batismo com o Espírito Santo. Ali Deus passou a usar Pedro. Aí você pode ler o livro de Atos, você vê o quanto a força de Pedro para poder pregar a palavra. Muitos converteram com as pregações de Pedro. O Pedro que negou Jesus, o Pedro que saiu correndo, o Pedro que agia ali mediante o emocional. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregava a palavra, ele foi preso, não açoitou ninguém, sofreu na pele, foi crucificado de cabeça para baixo, que ele disse que não era digno nem de ser crucificado como Jesus foi. Ele estava disposto a pagar o preço que fosse por amor a esse Deus. E pagou com a própria vida, mas a alma estava salva. E Pedro, se você ler em Atos, a igreja começou ali com ele, com os discípulos. Ali eles pregavam o verdadeiro evangelho. E ali os fariseus começaram a perseguir quem? Eles. E nos dias de hoje é a mesma coisa. As perseguições, as injustiças vêm ali quanto aquelas pessoas que levam a verdade. Elas vivem chacotas, falam que elas são bitoladas, que elas são isso, que elas são aquilo. Mas elas só estão ali vivendo esse amor genuíno que Jesus teve de forma pura. Isso só quem é espiritual vai compreender, vai entender. Você pode ler lá em Atos 1 sobre o batismo com o Espírito Santo. Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo no momento que ele foi batizado nas águas, mas os discípulos não. Os discípulos foram batizados nas águas. E eles foram batizados com o Espírito Santo no momento que eles estavam em espírito buscando a Deus. E veio a promessa que também é válida para todas nós. Se assim nós nos lançarmos e buscarmos, nos dedicarmos, o Espírito Santo vem sobre nós. Esse batismo é como um penhor de Deus. Você se torna propriedade dele. Você se torna luz, sal nessa terra. E as trevas não prevalecem contra você. Vem as setas, podem colocar o seu nome amarrado, te dar coisa de comida, podem fazer o que for. Se você permanece em oração, em tudo isso que nós aprendemos aqui, se você suporta as aflições e busca dia após dia no mundo espiritual essa comunhão, pode acontecer o que for.
vão tentar usar pessoas próximas de você, vão tentar atingir pessoas próximas de você que não têm o batismo com o Espírito Santo, mas você luta em espírito, como Jesus assim ele fez e nos ensina, que está à disposição de todas nós. Então, a resposta das suas orações que você estava buscando, minha amiga, é o batismo com o Espírito Santo, ele que está faltando. Busca isso, se lança, se dedica, pede a Deus, confessa, abre a sua boca e fala: eu quero te conhecer de verdade, não de palavra, eu quero ter o batismo com o Espírito Santo, eu quero ter o Espírito do Senhor. O batismo com o Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus morando dentro de você. E o Espírito Santo, ele te guia a toda a verdade. Você testifica o que é de Deus e o que não é. Você consegue testificar em espírito. É em espírito que Deus testifica as coisas. E não é qualquer coisa que você aceita que falam pra você. Você vem nas escrituras, você confere e o próprio Deus te mostra a verdade. Só assim você não vai ser enganada, minha amiga. Só desse jeito. Então, que revelação grande que Deus trouxe aqui. Que responsabilidade que você recebe agora por estar acessando isso que Deus está mostrando pra gente. E tá tudo bem se você não tem o batismo com o Espírito Santo. Ele tá apresentando agora para que você assim tenha. Se você colocar ele como primeiro, ele vai te colocar também como primeiro. Depois você pode ler lá em Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Jesus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então hoje nós temos acesso a ele, e ele nos dá livre-arbítrio. Coloca diante de nós a bênção e a maldição, e a gente que escolhe o caminho que quer seguir. E se for com ele, o fardo é leve, o jugo é suave, e ele traz paz, traz os frutos do Espírito Santo, tudo além que você nem imagina, se a gente colocar ele em primeiro lugar. Eita, muito forte, né? Nossa. Antes de fechar aqui, só pra ver o que vocês mandaram, que quando eu tô falando, gente, eu deixo fluir, eu não fico, porque senão eu me perco. Deus está falando, perdão, Senhor. Tá falando com a gente, né? Tá nos ensinando. Quem ama, exorta também. Você como mãe, né? Não exorta seu filho. Gratidão por essa palavra. Toda honra, toda glória ao Senhor. Exatamente. Só dele. Tá nos ensinando, né? A live vai ficar salva. Vai ficar salva. Eu fico imaginando o que Deus sentiu quando ele mandou Jesus para a terra. Com certeza, o quanto ele se afastou, né? Ele virou de costas, ele não conseguiu ver o que Jesus passou. O tanto que o filho dele ia sofrer e morrer por nós. Exatamente. Aí hoje a gente imagina o quanto Jesus não fica triste de ver as pessoas sofrendo, padecendo aqui por ignorância, por querer fazer do seu jeito, né? E não valorizando o que ele fez por nós. Imagina o quanto que ele não fica triste. Deus é maravilhoso, nosso consolador, é isso aí. É tão bom ouvir essas palavras. Vamos fazer uma oração pra gente terminar, né? Então a gente vai ficar aqui o dia todo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua misericórdia, Pai. Perdoa a gente pelas vezes que a gente confessou derrota, deixou verbalizar as sujeiras que passam na nossa mente. Eu sei que a gente não tem como controlar o que passa, as setas, as sugestões que vêm, elas vão continuar vindo, não adianta a gente querer fugir disso, mas que a gente possa enraizar dentro de nós esses ensinamentos. Tatua na nossa mente a tua palavra, a tua verdade, nos dá a mente de Cristo, nos ensina a sermos como o Senhor, a pensarmos como o Senhor, reagirmos e agirmos como o Senhor, e a buscar a tua face todos os dias, reconhecendo tudo que o Senhor fez por nós, valorizando tudo que o Senhor fez por nós, e assim testemunhando a tua grandeza nessa terra. Sabemos que para isso, meu Pai, só tendo aliança contigo, e pedimos perdão pelas nossas faltas, falhas, erros, palavras, ações, reações. Tenha misericórdia de nós pela, muitas das vezes, a ignorância, a arrogância, a prepotência, se existe orgulho, vaidade. Limpa-nos do nosso eu, para o Senhor crescer em nós, e que a gente possa dar fruto dessa palavra, e que possamos nos lembrar todos os dias
o caminho que nos leva até o Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Vai ficar salvo. Terça-feira que vem a gente tá aqui de novo. E quem quiser acompanhar Maiara Sayonara... Maiara Sayonara não. Café com Fé BH. Segue lá esse Instagram, esse @ que tá aqui embaixo. Que lá já tem várias mensagens, tem propósito. E quinta-feira tem mais devocional lá. Tchau, tchau.